Olá, professoras, professores, servidores administrativos, todos que nos assistem no canal do YouTube. Nós estamos aqui hoje reunidos para tratar de um tema muito importante, que é: escola legal não tem assédio moral. Ao meu lado eu tenho aqui a presença da secretária Adriana, do vice-presidente do sindicato, Maxwell, a Fabiane, diretora do sindicato também, aqui o... Falhou. Aqui ao meu lado, o Bruno Torquato, do Sereste, e a Nájila Patrício, do NASA. Esse é um momento importante do nosso projeto, Escola Legal Não Tem Assédio Moral. Nós estamos fazendo um segundo momento, agora com vocês, professores, servidores administrativos. Já realizamos uma primeira etapa com os gestores das unidades escolares e agora vamos discutir esse tema tão importante, tão relevante para o mundo do trabalho com vocês. Nesse momento, eu passo a palavra para a secretária Adriana, para ela dar as boas-vindas. Olá, pessoal, tudo bem? Professores, professoras, todos os nossos servidores, estamos aqui hoje nessa mesa redonda, né, para discutirmos um assunto muito importante. Como a professora Márcia já falou, né, o tema é escola legal, não tem assédio moral. Isso é muito importante para a gente repensar a nossa situação hoje no nosso trabalho, as nossas relações humanas lá nas nossas unidades escolares. No primeiro momento, a gente teve a oportunidade de conversarmos, né, com os gestores, e é importante agora nós também conversarmos com vocês. Mas de antemão é sempre importante dizer que o assédio moral nunca é só uma questão hierárquica, né, professora? Não. Ele também pode acontecer entre seus pares, entre professores, entre colegas, entre servidores. Então é muito importante a gente pensar sobre essas ações, que muitas vezes parecem ser sutis, mas no dia a dia da escola, no dia a dia do seu trabalho, ela tem deixado muitos servidores, muitos professores adoecidos. Por isso estamos aqui hoje juntos, sindicato, né, no nome da professora Márcia, professor Maxwell, professora Fabiane, também com o NASA e também com o responsável do Sereste, o Bruno, para discutirmos ainda. E temos ainda também a doutora Eula, que também vai falar com a gente, que é da OAB, né, é também advogada, porque é muito importante a gente discutir sobre isso. Mas mais do que isso, a gente levar isso para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões e pensarmos que é muito importante criarmos ambientes que nos façam sentir bem e não adoecidos. Por isso, uma escola legal não tem assédio moral. Nesse momento, eu passo a palavra também para o professor Maxwell para uma breve saudação. Olá, professores e professoras, bom dia. Agradecer a essa oportunidade e que essa oportunidade ela seja muito proveitosa para todos nós. E agora com você, Fabiane. Olá, professores. Sou a Fabiane, do sindicato. Estou aqui para falar com vocês a respeito do assédio moral, dizer que estou à disposição quanto sindicalista, professora, conselheira e advogada. À disposição para qualquer esclarecimento, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp ou mesmo no Sindicato dos Professores. Que todos sejam bem-vindos, acolhidos e tenham bastante conhecimento e que sejam esclarecidos em todos os pontos, que tenham dúvidas e que até mesmo não tenham, mas que vão ficar totalmente esclarecidos do ponto de vista do que é um assédio moral e o que fazer em caso de assédio moral. Quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros, o Sereste, representado aqui pelo Bruno Torquato, o NASA, pela Nájila Patrício, e também para a doutora Eula, que representa a OAB. Ela está em viagem e vai entrar na nossa live dando a sua contribuição. Olá, meu nome é Bruno, eu sou coordenador do Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde. E nós acolhemos os servidores, né, os profissionais que adoecem devido ao trabalho, que sofrem algum agravo, alguma doença. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre assédio moral, né, e algumas doenças psicossociais que estão relacionadas ao trabalho. Olá, eu sou a Nájila, sou psicóloga, atuo no NASA, que é o Núcleo de Apoio à Saúde do Servidor de Anápolis.
que é um núcleo integrado à perícia médica, que é o núcleo de gestão em medicina e segurança do trabalho. E ali a gente faz o acolhimento dos servidores, tanto que estão dentro de alguma condição de saúde mental, quanto outras condições de saúde vivenciadas dentro do trabalho. A gente acolhe os servidores, nós somos uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, nutricionistas e equipe de segurança técnica do trabalho. Também contamos com uma assistente social, que faz parte da perícia, para nos ajudar a estar acolhendo as demandas dos servidores que estão dentro de vivenciando algum adoecimento no trabalho ou mesmo questões médicas que interferem também na vida laboral. O Bruno, nesse momento, vai estar dando alguns esclarecimentos acerca do que é o assédio moral, vai falar também do papel do Sereste na proteção da saúde do trabalhador e os procedimentos para casos de assédio no ambiente escolar. Vou fazer alguns esclarecimentos sobre o que é o assédio moral no ambiente escolar, né? Essa apresentação é focada hoje para isso, direcionado ao ambiente escolar, tirando algumas dúvidas e direcionando, né, quem se sente assediado, onde ele pode procurar apoio, o que ele pode fazer em busca dos seus direitos, e vou iniciar a apresentação. Primeiro eu quero falar sobre o que é o Sereste. A nossa equipe ela é formada por médicos do trabalho, enfermeiro do trabalho, psicólogos, né, técnicos de enfermagem e um professor de educação física. Nós temos uma academia, né, que a gente recebe os profissionais, os trabalhadores, sejam trabalhadores autônomos, trabalhadores de carteira assinada, trabalhadores do ensino do serviço público, serviço privado, autônomos, né, e as funções que o Sereste exerce. Promoção à saúde, que é a questão da gente conscientizar, né, de uma forma geral, sobre a saúde do trabalhador, do seu ambiente de trabalho. Fazemos uma vigilância também. Essa vigilância, ela se dá para a gente verificar como é que está o ambiente de trabalho. Às vezes ela é feita através de uma denúncia, às vezes é feita através de uma requisição do Ministério Público do Trabalho, ou às vezes parte pelo Sereste mesmo. Chega uma notificação de acidente de trabalho e a gente vê que aquele local de trabalho precisa de uma vigilância, né, para fazer uma vistoria, uma vigilância, uma fiscalização de como está aquele ambiente de trabalho. Temos a assistência especializada ao trabalhador, que é com os nossos profissionais, né, com médico, psicólogo, enfermeiro. Temos a academia, que eu falei também, que ela é direcionada a todos os trabalhadores, né, e aqui é nosso endereço e nosso telefone, né, nós ficamos na rua 7 de setembro, número 756, no centro, quase em frente ao sindicato dos professores, que vocês devem conhecer, e esse é o telefone do Sereste. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês se sintam assediados ou alguma doença ou algum acidente de trabalho, vocês podem nos procurar. Hoje o foco é sobre o assédio moral, mas também eu vou dar alguns outros exemplos de doenças ou agravos que estão relacionados ao trabalho que os professores estão predispostos a ter, por exemplo, que é o distúrbio da voz, né, relacionado ao trabalho. Às vezes o professor fala muito, e aí acaba tendo algum problema na voz que está relacionado ao trabalho. Isso também caracteriza uma doença relacionada ao trabalho. A perca auditiva por indução de ruído, que também pode estar relacionada ao trabalho, às vezes trabalha num ambiente muito barulhento, né? Muito criança, às vezes muito barulho. Se estiver relacionado ao trabalho, também caracteriza um acidente de trabalho. O acidente próprio dito, né, propriamente dito, que a gente chama, às vezes você está na escola, tropeça, cai na escada, ou às vezes está fazendo a merenda, corta o dedo, também é considerado acidente de trabalho. E hoje a gente vai focar no assédio moral, né? E alguns sintomas que desencadeiam a partir do assédio moral. De início, nós temos uma nota técnica que ela estabelece as medidas de prevenção, enfrentamento e tratamento do assédio moral no trabalho para o Estado de Goiás. Essa nota técnica, ela norteia, né, do que é o assédio moral e quais providências devem ser tomadas a partir daquele momento que se constata o assédio moral, né? Eu vou fazer uma breve análise do que é assédio moral, que é uma forma grave de violência psicológica no ambiente escolar e pode ocorrer de várias formas, inclusive de maneira velada, ou por uma cultura onde o assediador não percebe que está cometendo tais atos. É aquela história que a gente fala, às vezes,
as pessoas têm cultura de agir de alguma forma e ela não percebe que aquela forma de agir configura um assédio. Então, a gente tem que reavaliar e observar essas atitudes, né? E elas se caracterizam por condutas repetitivas, dirigidas e intencionais, né? Com a intenção de humilhar e constranger. E acaba desestabilizando emocionalmente o profissional. Existem vários tipos de assédio moral. O vertical, que é aquele que é do superior, né? A gente falando de hierarquia. O superior comete o assédio contra o subordinado. Tem o horizontal, que é entre pessoas do mesmo nível, digamos assim, né? Que não tem aquela hierarquia, mas de colega para colega. E o ascendente. Esse ascendente é como se fosse os subordinados se juntam para fazer um assédio contra o seu superior, né? E agora eu vou dar alguns exemplos de atitudes que podem configurar assédio. Isolamento e exclusão, né? Ignorar as pessoas ou professores em reuniões, não repassar informações sobre a rotina escolar, não convidar para formações, eventos ou atividades da escola, impedir o professor ou o servidor de participar de projetos escolares, desqualificação profissional, criticar de forma pública e ofensiva o trabalho do professor, servidor na frente dos alunos, pais ou colegas, questionar constantemente a capacidade ou a formação do professor de maneira depreciativa, fazer comentários irônicos ou sarcásticos sobre a aula, planejamento ou metodologia do docente, né, do servidor, difamação e boatos, espalhar comentários negativos sobre o professor, entre outros funcionários ou alunos, pais, incentivar alunos ou outros servidores a fazer reclamações injustificadas, construir uma imagem negativa e injusta de um profissional perante a comunidade escolar, vigilância exagerada, monitorar excessivamente o professor de forma desnecessária, invadindo seu ambiente de trabalho, né, a sala de aula, para fiscalizar, exigir relatórios e registros fora da rotina normal da escola, gravar ou filmar aulas sem consentimento, sabotagem, retirar material didático ou recursos que o professor precisa, não aprovar projetos ou atividades propostas pelo docente, boicotar iniciativas pedagógicas ou de melhoria da prática docente, ameaças e intimidação, fazer ameaças veladas e diretas de transferências, demissão, abertura de processos administrativos. A gente vê muito isso, né? Às vezes o professor vai contra alguma decisão do diretor e aí o diretor acaba fazendo uma ameaça ali, né, velada, de se você levar isso para frente, você vai ser transferido, vou colocar você à disposição. E isso é um tipo de assédio. Sugerir que o professor possa perder a estabilidade, sendo avaliado negativamente, né? Usar tom de voz agressivo, gritar ou impor medo de forma sistemática. Distribuir intencionalmente mais turmas, aulas extras ou tarefas para um professor específico sem justificativa. É aquela situação de, às vezes, não saber separar o pessoal do profissional, né? A gente tem que entender que a gente não tem que ser amigo de todo mundo, gostar de todo mundo, mas no ambiente de trabalho deve-se saber separar o profissional do pessoal e respeitar, né? Exigir prazos impossíveis ou tarefas fora das atribuições das suas funções, né? Alterar a grade de horário de forma punitiva. Às vezes, o diretor tem aquela implicância com o professor X e ele acaba perseguindo ele, né? Às vezes, sempre focando nele, dando aulas extra para ele cobrir. Faltou um professor, é aquele outro que vai cobrir. Ou, às vezes, o professor falta, leva um atestado médico, aí é chamada a atenção pelo diretor, porque levou um atestado médico. Retaliação, penalizar o professor, né, por discordar de decisões da direção ou por reivindicar direitos. É o que eu acabei de dar o exemplo, né? Às vezes, você leva um atestado médico ou entra de licença médica. A gente entende que a realidade das escolas é difícil, que o quadro de servidores não está completo, que sempre está faltando professor, mas o direito de licença médica, de atestado médico, ele é do servidor. E isso não deve ser motivo para retaliação. Impor punições administrativas injustificadas, e coloquei como exemplo fabricação de ata, que é uma reclamação recorrente, né? Às vezes, um diretor, vou dar alguns exemplos assim na prática,
o diretor implica com um professor e quer colocar ele à disposição. Aí, para colocar à disposição, ele começa a fabricar atas. Por exemplo, aconteceu uma situação no ano passado que não foi colocada em ata, mas ele coloca agora porque está querendo arrumar motivo para colocar aquele professor à disposição ou propunir ele de alguma forma. E aí essa fabricação de ata é um tipo de assédio moral. E agora eu dei os exemplos do que pode configurar assédio moral, e agora eu vou falar o que não é assédio moral, porque a gente tem que ter essa consciência, essa clareza também, de que nem tudo é assédio moral, porque senão a gente vai ficar pisando em ovos, né? E ficar com aquele sentimento assim, será que eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, será que vai configurar assédio, será que não? Então, vou dar alguns exemplos do que não é assédio moral. O exercício regular da chefia, conforme legislação pertinente, né? Exigência coerente de produtividade. Então, o diretor ele pode exigir produtividade, sim, dentro dos limites das leis, dentro dos limites das condições de trabalho. Então, ele pode exigir produtividade. A avaliação coerente do desempenho, né? Principalmente no estágio probatório, eu acredito que tem avaliação, né, periódica. Então, o seu superior ele vai te avaliar, né, de forma coerente. E caso você se sinta prejudicado com a avaliação, você tem que tentar buscar o que aconteceu nessa avaliação. Desentendimentos pontuais, mal entendidos e erros de gerência, isso não configura assédio, tá? Às vezes você teve uma discussão ali no calor do momento, um mal entendido, ou às vezes o diretor teve algum erro de gerência, uma situação isolada, isso não configura assédio. O assédio tem que ser repetitivo, tem que ser intencional e tem que ser algum daqueles exemplos que eu citei anteriormente. Pressão no trabalho, desacordos ou conflitos, também não configura assédio. Pressão no trabalho a gente vê em qualquer lugar, né? Então, isso não configura assédio. Distúrbios psíquicos transitórios. O que significa isso? Às vezes, o professor está passando por alguma dificuldade que às vezes pode ser na vida pessoal, passando por uma crise de ansiedade, e que é uma coisa transitória, ou está com algum problema que não é permanente, que não está relacionado ao trabalho, isso não configura assédio moral. Aí se tem algumas consequências do assédio para os professores, né? Estresse crônico, síndrome de burnout, que é aquela que você está esgotado, né, fisicamente, psicologicamente, cansado do trabalho, depressão e ansiedade, queda de rendimento, problemas físicos e emocionais, pedido de afastamento ou até exoneração. A gente percebe que, por exemplo, a queda de rendimento ela não vai afetar só o professor, vai afetar a escola num todo, vai afetar o aluno, vai afetar a direção, vai afetar a comunidade escolar toda. Então, quando a gente fala de tratar do assédio, a gente fala de tratar da comunidade escolar, porque acaba afetando não só aquela pessoa que foi assediada, vai afetar toda a dinâmica, todo o desenvolvimento da educação, né? E aqui algumas dicas do que fazer, né, caso você se sinta assediado, algumas medidas de enfrentamento. Buscar ajuda e, conforme sua decisão, aceitar assistência, seja assistência médica, assistência jurídica, assistência administrativa, né? Distinguir assédio moral de conflitos pontuais no trabalho, igual eu citei anteriormente, a gente tem que saber distinguir. Não é porque você teve uma discussão ali pontual, isolada, que configurou um assédio, né? Contactar polidamente e firmemente a pessoa que pratica o assédio, informá-la sobre seu sentimento e exigir que pare com esse comportamento e solicitar uma testemunha para presenciar essa conversa. Isso é se você se sentir confortável em fazer isso. Às vezes você se sentiu assediado e você não está confortável em conversar com aquela pessoa. Caso você não se sinta confortável em fazer isso, não tem necessidade de fazer. E recomenda-se formalizar a denúncia e registrar o maior número de detalhes da vivência pela qual passa, né? Então, quando você for sofrendo um assédio, é bom você sempre ficar relatando, às vezes reunir provas, escrever, fazer um relatório, se possível, ter testemunhas, porque para a gente poder configurar o assédio, a gente precisa ter algumas provas, né? Documentos, testemunhos, igual eu falei, procurar a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam o fato, ou que já sofreram assédio do mesmo agressor,
Evitar conversar com o agressor sem testemunhas. Sempre que você for conversar com o agressor, você tentar ter testemunhas, para que a pessoa, para que você, caso você precise, né, mais para frente, você conseguir provar que sofreu aquele assédio. Recorrer à ajuda profissional, igual eu falei, seja médico, psicólogo, advogado, dependendo do caso. E entrar em contato com os superiores hierárquicos de sua empresa, né, no caso a escola, para relatar o caso se as intervenções junto ao assediador não forem suficientes. E buscar apoio nos órgãos, né, os órgãos, o Sereste, né, que eu estou representando aqui hoje, ouvidoria, o sindicato dos professores também, e tentar resolver primeiramente de forma administrativa. E aí, caso não resolva de forma administrativa, você pode procurar seus direitos de forma no judicial. Aí essa foi a minha parte sobre o Sereste e sobre o assédio. Como eu disse, nós estamos na rua 7 de setembro, nós somos uma unidade de porta aberta, não tem necessidade de você marcar consulta, de marcar antecipadamente para ser atendido pelo médico, pela psicóloga, pela nossa equipe, tá? Caso você sinta que você tem um adoecimento, ou que você sofreu um acidente que está relacionado com o trabalho, você pode nos procurar que você vai ser atendido e acolhido de forma imediata. Não tem necessidade de você passar por um postinho antes, pegar um encaminhamento e ir para lá. Não tem fila de espera, né? É um atendimento assim, que vai ser de forma imediata. Caso o médico não esteja lá naquele momento, no dia seguinte o médico te atende, ou o psicólogo, dependendo do caso. Mas sempre vai ter alguém para te acolher. E, a partir disso, nós tomamos as providências, certo? E é isso. Caso precise, podem ligar ou mandar mensagem no número que a gente vai deixar aqui do WhatsApp. E qualquer dúvida, pode procurar a gente. Quero agradecer a participação do Bruno com seus esclarecimentos e chamar você a participar conosco pelo chat. Diga de onde você está assistindo a nossa live, qual unidade que você trabalha, dê um alôzinho para nós, tá certo? E também passe, se você tiver dúvidas, perguntas, pode mandar para o WhatsApp do SIMP no número 98554-6610. A gente vai estar fazendo esses encaminhamentos dessas dúvidas, esses questionamentos, seja para o Bruno do Sereste, para a Nájila, que vai ser a nossa próxima pessoa a falar, seja para a doutora Eula, que também vai dar suas contribuições. Então, vai interagindo com a gente aí. O nosso intuito aqui é te ajudar. Lembrando que essa live não é canal de denúncia, então você pode estar entrando em contato com o sindicato pelo número que aparece na tela, você pode também estar falando na ouvidoria e também com o Sereste. Estamos todos nós unidos para acolher o seu problema, para te ajudar, para que você tenha qualidade de vida no seu trabalho e seja feliz. E nesse momento eu passo a fala para a Nájila Patrício, a psicóloga, que tem também as suas contribuições. Olá, pessoal. Como apresentado, eu sou a Nájila, psicóloga, e estou aí junto com vocês para lembrá-los que escola legal não tem assédio moral. Lembrando também que a nossa saúde psíquica e física também contribui com a nossa qualidade do trabalho. Então, o NASA aí, anexo à perícia médica, a gente veio hoje para falar um pouquinho de vocês, desse núcleo, que é um núcleo muito novo também, pouco conhecido, mas que já tem aí uma ampla caminhada de trabalho dentro de 6 anos, atendendo maior número de atendimentos que nós temos vem da educação, porque é também o nosso maior foco de atenção, porque hoje o maior número de afastamentos que nós temos em saúde por licenças psiquiátricas é da educação. Hoje a gente tem ali 49% dos afastamentos vindo das secretarias de educação, então por isso esse é um dos momentos que nós queremos muito que vocês entendam como um momento de cuidado, né? De cuidado e atenção à sua saúde e ao seu trabalho, que também ocupa grande espaço da nossa vida. Vou apresentar para vocês agora um pouquinho da nossa equipe também, que compõe o NASA. Nós surgimos justamente devido a essa necessidade aí de estar junto com vocês, com a Prefeitura de Anápolis, como uma política de prevenção ao adoecimento. E as nossas ações, elas vão intervir ali direto em questões associadas à saúde mental, física e psicossocial da saúde no ambiente de trabalho. Nós realizamos ações de acolhimento, promoção e cuidado à saúde do servidor e, diante das readaptações, a melhora na qualidade de vida do trabalho. Nosso núcleo ele é composto por coordenador, 4 psicólogos, agente administrativo,
técnico de segurança do trabalho e nutricionista. As demandas que chegam até nós tanto podem ser encaminhadas por gestores ou por demanda espontânea ou pela própria perícia médica. Além disso, eu queria chamar a atenção hoje para vocês dentro das condições das pessoas que estão readaptadas. A readaptação, ela só existe frente a uma condição de adoecimento, frente a uma condição de saúde. E na readaptação, não existe uma readaptação permanente. O que nós temos hoje dentro do nosso estatuto, das instruções normativas, é que as readaptações, elas têm prazo de validade. Elas podem começar ali de 6 meses a até 2 anos. Esse seria o prazo máximo para uma readaptação. É feito todo um processo para que o servidor possa se readaptar. Dentro do processo de readaptação, o que é importante para o servidor ter conhecimento? Primeiro, o processo de saúde e doença no trabalho, né? O quanto o estado de saúde ele tem interferido em uma rotina laboral, e aí, para assim entender um pouco como funciona o processo da readaptação. Para você, professor, a readaptação hoje, ela garante, né, que você esteja realocado dentro, desenvolvendo outras atividades, que não vai trazer um prejuízo para a sua saúde física ou mental. Né? Nós temos muitas pessoas que estão readaptadas devido a uma condição de sobrecarga psíquica, e é importante a gente ter esse olhar. Mas mais importante do que isso é entender a readaptação como também um período voltado para a reabilitação, para o cuidado, porque, como dito anteriormente, nós não temos uma readaptação permanente no nosso município, né? A readaptação seria esse período voltado, direcionado para um cuidado. Claro que também é importante a gente compreender que existem estágios de adoecimento ou algumas condições de saúde que a gente não vai trabalhar ali com a perspectiva de cura, mas com a perspectiva de estabilização. E a gente entende que estar readaptado não é algo que interfere só em uma condição de saúde, seja ela física ou psíquica, como também com a identificação do professor ou do agente administrativo, mas também com a identificação neste local de trabalho, com os instrumentos de trabalho, porque a gente entende também que muda toda uma rotina de trabalho e isso tem aí uma intervenção direta na saúde psíquica do servidor. A gente tem recentemente uma instrução normativa que acabou de fazer 1 ano, e essa instrução de número 02 de 2024, né? Ela é bem recente, mas do que se trata essa instrução normativa que é direcionada a esse cuidado dos readaptados? Ela é essa investidura no servidor, né? Que às vezes tem aí uma condição de adoecimento, e isso interfere diretamente na sua capacidade física, intelectual ou vocacional. E aí, dentro disso também, o servidor ele vai ser orientado pelo médico a participar de alguns grupos de apoio. O NASA, ele oferece um grupo terapêutico também, sendo esse uma forma de um grupo de apoio que tem a ideia de estar cuidando da sua saúde mental, de estar intervindo nessa área psicossocial. E aí também existe esse período onde é abonado para que você consiga participar do nosso grupo terapêutico. Então, a equipe multiprofissional do NASA, ela vai realizando esse acompanhamento junto com o servidor, através do plano de trabalho. Para você, servidor readaptado, que retorna à sua escola, muitas vezes, ali existem restrições de atividades das quais você não está indicado a realizar. Né? Em alguns casos, tem alguns professores que não vão estar podendo desenvolver algumas atividades pedagógicas que exigem uma sobrecarga cognitiva muito alta. Então, dentro disso, o que a gente tem para oferecer para os servidores que estão readaptados? E a gente sabe que é um desafio tanto para o servidor quanto o gestor ter ali essa condição, né, de identificação como alguém que não pode mais desempenhar a sua função de origem. O plano de trabalho, ele vem como estratégia, inclusive, de acolher esse servidor dentro de todas as habilidades e potenciais que ele pode ter, para além, né, para além de estar em sala de aula, para além de elaborar planos de aula, quais são as habilidades que essa pessoa tem para desenvolver dentro desse ambiente escolar, em alguns casos até mesmo fora do ambiente escolar, porque a gente tem toda uma rede de educação que funciona, né, e que precisa muito de talentos, de vocações aí, que é também uma forma de redescobrimento dos talentos que a gente tem dentro desses processos de readaptação. Então, o plano de trabalho ele vai agir diretamente ali junto com o servidor e o seu gestor imediato, a sua chefia imediata, onde a gente consiga identificar, a partir das limitações que essa pessoa apresenta,
quais são as possibilidades, o que a gente tem ali para desenvolver dentro de um espaço laboral, dentro daquilo que ele construiu enquanto carreira, porque é sempre importante a gente lembrar que o servidor ele entra, né, nesse concurso com muitas expectativas. E algumas coisas, né, como eu disse, a readaptação ela vem de uma condição de adoecimento. Ninguém quer adoecer, essa é a verdade. Então a gente precisa muito entender o que é que ele construiu dentro dessa carreira para entender qual a melhor função que essa pessoa vai desenvolver para além das limitações. Existem limitações que precisam ser sim reconhecidas e a readaptação ampara isso. Mas para além disso, o que pode vir como uma contribuição. Então, o plano de trabalho ele atua diretamente nessa frente, junto com a chefia imediata. Porque o que é importante? A chefia imediata identificar se isso que o servidor tem para oferecer atende às necessidades da sua instituição. Ou seja, é a instituição e o servidor trabalhando juntos, lado a lado, em prol de servir a nossa comunidade, a nossa população. Ou seja, o servidor ali vai identificar o que ele construiu. Nós vamos mediar todo esse processo enquanto equipe técnica e, junto disso, o gestor vai entender ali se isso atende às necessidades da sua instituição ou não. Caso isso não atenda, esse trabalho também é feito junto com o RH da educação para que a gente identifique qual o melhor lugar de lotação dessa pessoa para que ela seja funcional. Porque a readaptação, muitas vezes, a gente ouve essa angústia e é onde muitas vezes entra o assédio de que ou eu viro um faz tudo ou eu viro um faço nada. Eu não tenho uma atuação específica dentro do meu trabalho. Então, para acolher essa necessidade, que acaba sendo um sofrimento, e a gente sabe que, enquanto instituição, nós precisamos de mão de obra, isso une os dois interesses em prol de ter qualidade de vida e evita, sim, o absenteísmo, que é esse afastamento do trabalho, bem como a ociosidade dentro dessa condição da readaptação. Então, no plano de trabalho, essas novas atribuições elas vão ser descritas e elas devem ser suficientes para preencher a carga horária de trabalho do servidor que se encontra readaptado, evitando a ociosidade e a sobrecarga. E assim, direcionado ali junto à junta médica e à equipe multiprofissional do NASA, essa nova atividade que venha a atender tanto as necessidades do servidor quanto as necessidades da instituição. Como dito, a gente oferece o grupo terapêutico, que é um grupo de apoio aos servidores. Acontece sempre às quartas-feiras no Cefop e a gente já tem uma data para retomar, que é dia 20 de agosto. Caso você tenha interesse, pode entrar no nosso em contato pelo nosso número de WhatsApp para que você consiga participar conosco desse grupo terapêutico que vem aí para amparar a saúde psicossocial do servidor público. Ele não é direcionado só para a educação ou só para os professores, mas para todos os servidores do município de Anápolis, que tem esse espaço de escuta e acolhimento enquanto uma construção coletiva de saberes e vivências. Lembrando que todas as ações voltadas para o grupo terapêutico são ações onde a gente consegue manter o sigilo de todas as informações. É um momento de atenção e cuidado à sua saúde. O NASA, enquanto um núcleo recente, já teve muitos números de atendimento e eu estou apresentando esse gráfico para vocês para mostrar que quando é que o servidor procura o atendimento, né? E aí, especificamente aqui, o atendimento psíquico. A gente trouxe o gráfico de 2024 e 2025, mas onde a gente consegue observar que em julho foi o maior número de atendimento que nós tivemos, lembrando também que para o cuidado e atenção em saúde, a gente também precisa ter tempo para se cuidar. E em julho foi quando, vindo da educação, a gente teve o maior número de atendimentos. E isso para lembrar você, servidor, de como você tem construído o seu cuidado e o seu tempo. Aqui a gente apresenta para vocês alguns planos de trabalho, alguns números que foram feitos. Essa ação é uma ação recente. Então, a gente iniciou ali em setembro de 2024 e até agora, maio de 2025. Alguns dos casos que a gente mais acompanhou de afastamento foi desde transtorno bipolar, a depressão, que são doenças que estão associadas também ao trabalho, outras questões ortopédicas, e dentro disso, esses servidores foram atendidos aí, a gente conseguiu reduzir de uma forma muito significativa o número de afastamentos dos servidores. Antes a gente tinha ali em dias de afastamento, cerca de 60 dias de afastamento, e após o plano de trabalho a gente conseguiu reduzir esses 60 dias por 14 dias de afastamento. A gente trouxe alguns exemplos para vocês,
para mostrar que desde que o servidor ele se sinta valorizado, reconhecido e amparado dentro das suas condições de trabalho, ele está, sim, apto para retomar esse trabalho, apto para estar ali junto com a sua equipe de trabalho, desenvolvendo atividades onde ele se sinta útil, capaz e valorizado. Então, em nome do NASA e de toda a mesa que compõe essa live, eu quero agradecer a vocês, servidores, por esse espaço de escuta e sintam-se acolhidos. A gente está reforçando a ideia de que escola legal não tem assédio moral, entendendo também que o assédio ele traz um prejuízo muito grande para a saúde psicossocial de vocês, servidores. Por isso, vocês podem contar com essa mesa aqui para te acolher dentro das suas demandas. Quero te agradecer, Nájila, pela sua fala, com tanta propriedade, tão esclarecedora. É muito importante e convido você, em outros momentos, para que a gente possa estar compondo novamente essa mesa e trazendo melhores números, melhores resultados e que a gente tenha um ambiente saudável dentro das escolas, porque escola legal não tem assédio moral. E nesse momento, eu convido também a doutora Eula Valmy, ela é advogada, pedagoga, representante da OAB Goiás, ela está em viagem e vai participar conosco de onde ela está agora. Olá, meu nome é Eula Valmy, sou advogada educacional e gestora educacional. E fui convidada para poder falar com os professores de Anápolis de um tema extremamente importante que é assédio moral. Quero dizer do lugar de onde eu venho. Sou educadora há 22 anos, sou apaixonada por educação, sou conselheira municipal de educação pela cidade de Aparecida de Goiânia e estou à frente da AGE Assessoria, da Eula Valmy Assessoria, que composta hoje por mais de 9 advogados, trabalhando diretamente com educadores, com gestores educacionais. Portanto, hoje o nosso tema é assédio moral. Qual é a definição? Muito bem posto aí pelo sindicato, pelo Sereste, Bruno que vai discorrer, já discorreu perfeitamente sobre o que é o conceito do assédio moral, como ele pode acontecer. Nós precisamos entender o que de fato é assédio moral. Professores, ele pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer reiteradamente, isoladamente, mas para caracterizar o assédio moral, ele tem que ser conduta reiterada. Então, aquele mero dissabor que o professor tem, às vezes alguma rusga que o professor tem, isso não é assédio moral. Então, o que acontece? Muitas vezes ele acontece entre professores, gestão e professor, professor-aluno, aluno-aluno, entre funcionários de maneira geral, o que afeta diretamente o clima da escola e afeta diretamente a produtividade e o trabalho em equipe. Então, vamos falar um pouquinho agora da nossa base legal que compõe o que é assédio moral. Nós temos dentro do município de Anápolis a Lei Complementar de número 212, que ela é de dezembro de 2009. Ela prevê sobre a conduta ética do profissional, sobre o respeito mútuo e as punições que podem acontecer quando essas condutas acontecem de maneira diversa e acontece de desrespeito. Mas nós não podemos esquecer que além de lei estatutária, lei municipal do município de Anápolis, nós temos a Constituição Federal, no seu artigo 1º, que ela fala sobre a dignidade da pessoa humana e também do direito à honra, à imagem, à intimidade, direito à educação e ao trabalho digno. Portanto, o profissional da educação ele é detentor de direitos, mas acima de tudo também ele é detentor de obrigações. Então, para poder falar de assédio moral, nós vamos buscar o Código Civil brasileiro, que ele vai estabelecer lá no seu artigo 5º, também uma base sobre a honra da pessoa humana. Lá no seu artigo 5º ainda, ele vai falar sobre a dignidade. E no artigo 6º, ele vai falar da educação. E aí, nós precisamos observar que o Código 186 do Código Civil, ele trata do dano moral. O dano moral ele pode cometer e ele é caracterizado, quando alguém comete por ato ilícito. Então, toda vez que eu tenho a intencionalidade, a minha conduta é reiterada e eu vou dizer para a pessoa de uma conduta que ela teve, às vezes de modo errôneo, a fim de colocar essa pessoa em situação vexatória, isso aí é perfeitamente factível de ser reparado.
Portanto, nós temos a consolidação também da lei trabalhista, que embora vocês sejam estatutários, a consolidação da lei de trabalho também, ela perfaz toda essa integração de direito que você tem, professor. Portanto, hoje, o nosso momento aqui de bate-papo, nesse momento em que vocês estão em planejamento dentro das escolas, é para poder trazer clareza para você, gestor. Professor, que você não está sozinho. Você é o gestor da tua sala de aula, você é o gestor da aprendizagem das crianças. Portanto, todas as legislações do nosso país, ela tem um amparo porque você é uma pessoa digna, uma pessoa humana e que precisa ser respeitado nas suas atividades laborais. Portanto, hoje nós temos uma forma de enxergar o assédio moral como sendo tudo aquilo é assédio moral. Mas, de verdade, será que todas as ações que acontecem dentro das escolas é assédio moral? Nós precisamos refletir um pouquinho. E, diante disso, eu vou agora passar por vocês algumas situações que acontecem no dia a dia da escola. E aproveitando a oportunidade para poder falar um pouquinho também da tipificação penal. Hoje nós temos uma corresponsabilidade ativa quanto à tipificação penal do bullying. Hoje as escolas precisam trabalhar o bullying, precisam fazer toda essa prevenção e muitas vezes o bullying ele acontece de professor para professor, muitas vezes o bullying ele acontece nas nossas relações de trabalho e que esse bullying acaba virando um assédio, porque muitas das vezes as relações elas são adoecidas. E quais são as consequências jurídicas fáticas que vêm acontecendo corriqueiramente nas ações judiciais? Porque nós sabemos que vocês que são estatutários, vocês têm um regimento próprio. Então, tudo é feito administrativamente primeiro e o jurídico é o último remédio para que seja utilizado. Primeiramente, nós precisamos fazer uma investigação e verificar o que realmente tem acontecido dentro das escolas. Mas a humilhação, como que pode ser feito essa situação? Então, nós temos hoje, vocês têm canais para poder buscar auxílio. Vocês têm o sindicato, vocês têm uma rede de apoio psicológico. Então, vocês, hoje, nessa oportunidade, vocês vão conseguir compreender todos os caminhos que vocês têm para poder fazer a denúncia. Mas eu preciso que vocês entendam, enquanto advogada, eu preciso que vocês entendam as consequências jurídicas de uma ação que ela não seja preconizada dentro da LDB, que ela não seja preconizada dentro do estatuto do magistério de vocês. A humilhação reiterada, cobranças abusivas, metas irrealizáveis, desqualificação do trabalho docente, exclusão nas atividades coletivas, alunos que muitas vezes desrespeitam os professores. Então, tudo isso faz com que a energia, tudo isso faz com que a escola ela não tenha um equilíbrio ali nas relações. E isso faz com que a perfeição técnica, com que nós realmente temos que fazer a entrega, ela fica extremamente prejudicada. E aí nós temos o bullying. E esse bullying, ele precisa ser trabalhado dentro das escolas. E eu convido vocês a fazerem aí uma reflexão de todas as ações que vocês estão tendo, buscar cada vez mais informação. Eu quero que vocês entendam que existe por vocês e para vocês toda uma rede de apoio. Vocês não estão sozinhos, porque vocês realmente, professores, precisam fazer a escola acontecer, o ano letivo acontecer, o ensino-aprendizagem acontecer, mas acima de tudo, vocês precisam se cuidar e se sentirem cuidados. Então, hoje, em nome da OAB, da Comissão do Direito Educacional da OAB de Anápolis, eu venho dizer que toda a OAB, toda a Comissão do Direito Educacional está à disposição dos professores, à disposição do sindicato, para poder trazer aqui temas que venham colaborar com a prática pedagógica de vocês nas instituições. Então, vamos criar grupo e ambiente seguro para que a gente possa conversar. Vamos organizar políticas contra assédio moral e, quem sabe, também contra assédio sexual. Formações periódicas que são extremamente importantes e isso só se faz com um querer e um fazer coletivo.
Portanto, a relação professor-escola, professor-aluno, professor-gestão, ela precisa ser extremamente saudável. Então, fiquem de olho se existe conduta abusiva, se existe conduta reiterada de humilhação, se existe um ambiente que não é um ambiente saudável, que é o que preconiza a educação, um ambiente saudável de construção e de relações afetivas. Vocês façam a denúncia, conte conosco, para que a gente possa aprofundar nesse tema em outros momentos, em outras formações coletivas. Conte comigo, meu nome é Eula Vamir, sou advogada educacional, sou educadora e apaixonada pela educação e vou dizer para vocês uma frase que me marca muito quando eu falo sobre assédio moral. Assédio moral não é parte da rotina, é uma violência silenciosa que destrói pessoas, ambientes. Eu prefiro escolher o respeito, construir uma escola mais humana, mais segura para todos e extremamente construtiva e feliz. Um grande abraço a todos vocês e espero ser convidada para ter mais momentos com vocês. O meu contato é 629-8250-1112. Precisando, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com a Comissão do Direito Educacional e com o sindicato de vocês, professores. Um grande abraço. Quero agradecer imensamente as contribuições da doutora Eula, que não mediu esforços para participar conosco hoje dessa live, da onde ela está fora do estado, participando de uma conferência, mas se prontificou a estar conosco. Muito obrigada, doutora Eula. E nesse momento, eu passo a palavra para os encerramentos e as considerações finais da secretária Adriana. Olá, novamente, eu quero aqui aproveitar e agradecer, novamente, Nájila do NASA, Bruno aqui do Sereste, que veio contribuir com a gente. As exposições que vocês fizeram foram muito importantes e esclarecedoras. Também quero agradecer a doutora Eula, que se prontificou, fazer essa palestra, essa live, participar conosco. Quando nós tivemos com gestores, a fala dela também foi muito produtiva, ajudou muito nesse trabalho, então a gente agradece aqui imensamente também a doutora Eula. Agradecer ao sindicato, primeiramente, por vocês criarem esse projeto, por vocês pensarem nisso, e podem contar, com a Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação, o trabalho dela é atender vocês. Então, hoje nós temos procurado atender a todos aqueles servidores que têm nos procurado por meio da ouvidoria, por meio de nossas assessorias e até mesmo por meio da secretária, Hoje nós vivemos num ambiente que a gente consegue se comunicar, então muitas pessoas nos procuram e nós temos buscado atender, a entender o que está acontecendo, nesse primeiro momento sempre ouvindo esses servidores, indo até a unidade escolar para entender o que está acontecendo, porque é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento e que a gente possa contribuir de alguma maneira, para que isso não seja algo maior. Então, sempre que chega até nós, a gente tem buscado ir até a unidade para compreender. Aos nossos professores, que estão afastados, aos servidores, de uma maneira geral, nós entendemos que esse adoecimento também muitas vezes causados pelo próprio assédio, o caso da depressão, como a doutora Nájila colocou aqui, porque muitas vezes ela segura, ela não busca ajuda, então procura ajuda, expõe o que está sentindo, pede esse socorro para a gente, para que você não se sinta tão adoecida e que a gente possa contribuir também. Aos nossos professores, aos nossos servidores readaptados, a Secretaria de Educação já em conversa com o sindicato, também com o NASA, também com o Sereste, se prontificou, estamos organizando também um documento, uma diretriz, para dar a esse servidor também um local, Não é aquele local para onde vai, o que ele vai fazer, não, ele vai ter opções de onde ele poderá ser também modulado. Isso também é dar dignidade a essas pessoas, para que elas se sintam recebidas, acolhidas no seu local de trabalho. E é importante dizer também, a Nájila disse isso também na outra fala dela, a importância de procurar, o NASA, o Sereste. Então, muitas vezes eles questionam o tempo de cuidado, Vocês tendo esse acompanhamento, vocês também terão esse momento de cuidado,
né, poderão ter esse espaço para procurar o psicólogo, ter esse espaço para ir ao médico, ter esse espaço para procurar qualquer outro médico ou que seja necessário. Então, mas isso é importante que tenha esse acompanhamento também, né, do NASA, que vocês busquem o Sereste quando se sentirem, né, de uma certa maneira desconfortável na situação que estão, ou um de nós aqui, para que vocês possam. Então, o nosso trabalho aqui hoje é dizer que juntos, né, cada um com a sua função, é ajudar a cada um de vocês, para que a gente tenha de fato essa escola legal. E uma fala muito importante da doutora Eula, que sempre veio comigo desde a primeira vez que ela falou, o quanto é importante a gente, né, trabalhar essa questão da harmonia, né, nas unidades escolares, o tanto que isso é importante para a gente. Então, para isso, a gente precisa saber ouvir, saber falar, né, com as pessoas, tomar esse cuidado, né, de não ser ofensivo na sua fala. Nós podemos falar o não de várias maneiras, nós podemos dizer o que é certo e o que é errado, sem ofender, né, sem machucar o outro. Então, aproveito também ainda para desejar a todos, né, um semestre abençoado e que a gente tenha em todas as escolas, não tenhamos, né, em todas as escolas nenhum tipo de assédio e que a nossa escola seja realmente uma escola harmoniosa e que a gente possa desenvolver o nosso processo de ensino-aprendizagem da melhor maneira possível, felizes, né, nos sentindo bem aonde nós estivermos. Muito obrigada a vocês por nos convidarem. Em nome da Secretaria, em nome da Prefeitura de Anápolis, a gente agradece esse momento e nos colocamos à disposição de todos. Olha, foi um período muito satisfatório, esse momento que passamos aqui junto, discutindo e levando para a comunidade escolar, para os professores e servidores, algo tão importante e que muitas pessoas vivenciam dentro da unidade escolar, problemas que passam, conflitos, situações mal resolvidas. Então é importante que a gente tenha qualidade de vida e para isso a gente precisa dessa qualidade no trabalho, desse ambiente que seja um ambiente satisfatório, um ambiente acolhedor. A gente sabe que os conflitos existem, que a relação humana traz isso, mas é importante também a gente ter essa maturidade de saber lidar com esses problemas para que ele não venha causar adoecimento. Então quero fazer um agradecimento mais uma vez à mesa aqui, agradecer também as palavras da doutora Eula, as suas considerações muito pertinentes, secretária. Agradecer a todos vocês que nos assistiram, que nos assistem e podem rever esse vídeo quantas vezes quiser, vai estar no nosso canal do YouTube. Professor, servidor, tem aí os nossos canais de comunicação do SIMP, Sereste, que está disponível, né, nesta live, que você pode estar procurando. Porque o importante mesmo é ter um ambiente saudável, porque a escola legal não tem assédio moral.